Vai ser lindo, gente. Se preparem que essa noite vai ser épica. Ó, essa live vai ser assim no estilo Tereza Cristina, assim com horas de duração, muitas pessoas entrando, porque a gente precisa celebrar nosso diretor, amigo, amado mestre Leandro Romano, né? E foi muita gente querida que ele deixou aqui, então assim, vai ser muita gente para falar, se preparem, porque todo mundo vai ter que falar aqui. Gente, 43 pessoas. É muito axé. Esse garoto é muito amado, né? Isso aí, isso que ele merece, isso e muito, 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 muito mais. Que a gente vai estar para sempre homenageando ele, para sempre. Então, ó, Dani, me diz aí se você tá preparado, que eu vou te chamar. Para quem não conhece, o Daniel, assim, é aquele amigo da vida inteira do Leandro, né? Que cresceram juntos. Então, ninguém melhor do que o Daniel para começar a contar um pouco a história do nosso amado Leandro. Dani! Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Que saudade. Ai, nem me fala, gente. Só de ver entrar aqui e ver essas 50 pessoas que já entraram, já fiquei com saudade, emocionado, nervoso, tudo junto. Né? Isso aí. É, você tá muito diferente, a Ju falou, bigodudo. Eu amei o Visu Quarentena. Deixa eu achar um lugar com mais luz aqui. Eu larguei de mão, cabelo, bigode, tudo, deixei aqui rolando. Ficou melhor a luz aqui, né? Mas é isso. O Leandro é muito amado, então é isso. Que lindo começar uma live com 50 pessoas. Nossa, pois é. Complicada essa missão, né, de começar ainda o projeto que eu já vi algumas coisas de vocês, mas enfim, tudo pelo Leandro, né? Sempre fiz, sempre farei. Dani, inclusive, já produziu a gente no Shuffle, né? Mas aí, outro dia a gente conta mais. Dani, você acompanhou o Tiveni desde o início, desde a sua origem, não só o Tiveni, você acompanhou o Leandro desde o início dele no teatro, né? Conta aqui um pouco pra gente. Sim, bom, para quem não conhece, eu conheço o Leandro de Petrópolis, eu conheço a família toda dele, tia Rosa está aí, tia Lúcia está aí. Estudei com o irmão dele, com o Igor, e depois estudei com o Leandro desde criancinha. Então vivia na casa delas aí, foram minhas mães também. E esse início, eu não sabia muito o que falar, né? Quando você sabe tudo, é difícil escolher o que falar. E o Leandro, ele sempre foi artista, né? Eu até botei uns tópicos aqui só para me dar um guia. E o Leandro, ele começou desenhando, pintando. Eu lembro que ele fazia caricaturas das pessoas, dos artistas que ele gostava, dos Titãs, professor. E ele chegou a fazer uma exposição de pinturas no Werneck, que é o primeiro colégio que a gente estudou juntos. Isso, sei lá, 90 e alguma coisa. E aí depois a gente se conectou muito na música. O Leandro também tinha esse lado musical, todo mundo que conhece ele sabe. E era a gente naquelas revistinhas, aquelas revistinhas de banca na época, não tinha Cifra Clube, né? A gente comprava, sentava junto e ficava tocando, eu e ele. Normalmente ele tocando e eu cantando e tal, tocando percussão. E aí, um pouco da história dele chegando no teatro, que ele sempre foi artista, e aí ele começou a fazer um curso pela timidez, porque ele era muito tímido, não porque ele conhecia, mas ele era muito tímido. E aí ele começou a fazer um curso de teatro, né? A gente teve curso de colégio, assim, mas ele começou a fazer um curso de teatro também novinho. A tia dele botou ele no curso, em Petrópolis. E aí começou a relação dele com o teatro, né? Que é estudar teatro. O curso da Joyce? O da Joyce não foi o primeiro, se eu não me engano. Talvez me corrija aí, tia, se eu estiver falando errado.
acho que foi um outro curso que ela colocou ele e sugeriu, né? E logo depois, o primeiro curso que eu acompanhei foi o da Joyce, com o Paulo Marcos, e depois vou deixar a Joyce falar disso, mas ele começou a fazer teatro por conta dessa questão da timidez e tudo mais, já tinha ver artista que a família já percebia, né, que ele esfregava na cara de todo mundo também, não tinha como não perceber, e aí ele começou a fazer teatro. E a minha relação com o teatro começou com o Leandro, né? Ele me fez gostar de teatro desde pequeno. Eu sempre fui o cara das exatas, mas eu fui para o teatro graças a ele, porque eu admirava tanto tudo que ele fazia, que ele começava, ele falava com tanto tesão daquelas coisas, tipo, e eu não entendia nada, né? Ele falava, eu ficava só babando, assim, tipo, falando de teatro, eu falava, cara, eu quero entender, eu perguntava tudo, e aí ele começou em Petrópolis, quando a gente era pré-adolescente, adolescente, tinha uma peça que passava por lá uma sexta, um sábado e um domingo no Teatro Municipal. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais, basicamente tem no Teatro de Petrópolis, assim, digo, mainstream, né? Rola uns festivais de inverno e tem os teatros de Petrópolis, mas assim, tinha um grupo que sempre ia, que fazia temporada no Rio e passava um final de semana lá. E aí eu assisti, eu lembro de algumas, eu lembro de Disse Me Disse, que foi a primeira que eu vi com a Thaís Araújo, Milton Gonçalves, Teve Esperando Godot, com a Simone Mazia, que eu assisti, eu falava, Leandro, o que eu estou vendo? O que é esse Godot? E ele falava, não, isso é teatro absurdo, é isso. Eu falava, como me explica? Ele, não é assim, cara, não tem explicação. E eu, exato, querendo ser pragmático, entender as coisas, 2 mais 2 são 4, né? E ele ficava lá nos devaneios do teatro e eu ainda tentando entender, até hoje, tentando entender muita coisa. Mas eu lembro muito disso, assim, da gente, o Leandro, muita gente não sabe nem acredita, né, porque ele me envergonhado, mas o Leandro era uma tiete, eu e ele, a gente era muito tiete. Toda peça, toda peça que terminava, a gente ia para a parte lateral do Teatro Municipal, quem conhece sabe, é uma ruazinha assim, e ficava ali no frio de Petrópolis, né? Sei lá, 5 graus, não interessava, ficava ali esperando. Ele colecionava programas para pegar um autógrafo. Na época não tinha selfie ainda, e a gente tinha cada um tinha o seu, né, um caderninho de autógrafos, que a gente depois ia colando esses autógrafos que a gente conseguia. Ele guardava os programas de teatro, tem uma coleção imensa, né, de um monte de coisa, ele sempre guardou. E então, assim, é muito engraçado. Eu cheguei até uma época, aquela fase que todo mundo pergunta o que você quer fazer, né, você vai imitando seus irmãos mais velhos, né? Eu tenho 4 irmãos, tá? Uma hora eu quis fazer biologia, que uma irmã minha fazia e tal. E eu quis fazer teatro na época por causa do Leandro, assim. Ele fazia os cursos já com o Paulo Marcos, chegou até a fazer um curso com a Maná Delacy também, porque eu assisti ele e o Luizinho fazendo uma montagem. E eu cheguei até a cogitar, assim, vou fazer teatro. Eu seria péssimo, mas eu cheguei a cogitar isso pela admiração que eu tinha nele, né? Tudo que ele fazia eu amava, admirava, assim. Então, assim, esse bem iniciozinho, sabe, eu acompanhei muito no Werneck, no Bom Jesus, que era os colégios que a gente estudou. Cheguei a montar algumas coisas no Bom Jesus com ele, que ele não tinha nada, né? Ele puxava, vamos fazer, a gente fez Navalha na Carne, se eu não me engano, algo assim, uma cena acho que é esse o nome, tá? Não tenho certeza. E aí ele maquiou a gente, eu fazia trilha sonora no violão. Plínio Marcos, né? Fala. Isso. E a gente, eu tenho a foto até hoje, tá lá no meu Facebook, quem quiser ver. E, enfim, então assim, a minha relação com o teatro foi toda dele, a vida inteira. Depois que a gente, vou deixar também as outras pessoas falarem quando ele veio para o Rio, mas a vida inteira foi eu correndo atrás do Leandro. Isso você sabe bem, né, Ju? Você e o TVNI todo sabem desse início, que eu
vinha da Rural, morava em Seropédica, fazendo engenharia química lá, e toda sexta-feira eu vinha, parava o meu carro ali em alguma vaga daquelas da frente da Unirio ali, e ficava naqueles jardins com vocês ali, né, conversando, vivendo aquela coisa que eu adoro, que é totalmente diferente do estilo de vida que eu tinha na minha faculdade de engenharia e tal. Dava carona, levava para o cenário, caçava coisa, porque eu sempre queria estar perto, né? Sempre queria estar com ele. E eu sou muito orgulhoso de mim por ter sido tão insistente, né? Porque algumas pessoas falam, você se envolve tanto com teatro, sem engenheiro químico e tal. E a Zélia já falando que tem a foto da gente. E eu me envolvi aí por isso, assim, eu gostava, eu depois amadurecendo fui vendo que eu não gostava para seguir carreira nisso, pelo menos não como ator ou diretor, enfim, na parte técnica, mas eu amo teatro hoje em dia, né? Eu frequento teatro, amo ver vocês todos. A gente sempre se encontra no teatro. Sempre se encontra nas peças que você vai assistir, que você faz, que a sua mãe faz, que a Estela faz, enfim. Porque ele me deixou esse legado, assim, gostar muito de teatro. E essa parte, toda a minha parte cultural, é mais que o teatro, né? Tem muita influência dele, assim. Tudo que parte de música, de instrumento, de tudo, de exposição, foi tudo ele que me introduziu. Então, quando a Júlia veio falar comigo de falar alguma coisa, eu falei, olha, eu participei de todas as fases da vida, mas uma que eu posso falar bem, talvez por ter convivido mais do que a maioria das pessoas, foi esse iniciozinho, né? Nossos amigos de infância falariam também como eu, mas porque eu vi que o projeto de vocês tem muito isso, né? A história da trajetória das pessoas, como que elas chegaram ali, e a dele foi basicamente começando ali, né? Começando com pintura, com música, meio que caiu mesmo, né? No teatro, ele não escolheu assim desde pequeno, quero fazer isso, e caiu no teatro que ele desempenhou assim, maravilhosamente bem. Né? Ele sempre dizia que não era ator, que não queria ser ator, mas ele fez, né, escreveu, dirigiu, inclusive atuou também. Eu amava ver ele em cena, eu implorava para ele. Era um performer em cena, né? Alguém que estava em cena fazendo suas próprias ideias, né? Exatamente. E eu sempre pedia, falava, pô, cara, faz alguma coisa, eu quero te ver em cena, porque eu sempre quis ver. Às vezes ele fez uma coisa ou outra, fez o Jogo da Memória, fez a performance do Ancestral Comum, e fez essas pequenas coisas aí do colégio e tal, bem amadoras. Mas é isso, eu tenho essa lembrança toda muito viva, assim, porque a gente realmente vivia muito isso, sabe? Ele me arrastava. E nossos outros amigos não tinham muito essa vontade, esse gosto, ou talvez esse grude com o Leandro. Então, o Bem e o Mal também era um amigo que ele tinha uma companhia certa, assim, sabe? Vamos comigo fazer isso. A amizade de vocês é das coisas mais lindas. E eu acho isso tão bonito, eu acho muito bonito gente que não é de teatro, mas que ama teatro, assim. Porque é isso, é tudo. A gente precisa disso no Brasil, né? Essa cultura de conhecer o teatro, né? Do teatro fazer parte da cultura, né? Então, para mim, você é, sim, uma pessoa que é um engenheiro químico que ama teatro, que conhece teatro, que pode falar sobre teatro, e foi o Leandro que te puxou para essa, né? E você foi produtor do TVNI, enfim. Essa história da produção é muito engraçada. Né? Você era produtora do Shuffle, e eu estava naquela... a pandemia, na época, acho que foi o H1N1, gripe suína, não lembro, que as faculdades todas fecharam por 4, 5 meses, ficaram de greve. Não foi pandemia, não, foi greve. Foi greve. Com pandemia na cabeça. Mas, e aí eu saí de Seropédica, vim morar no Rio um tempo, tipo assim, ficar com meus amigos, né? Vim morar na casa da minha avó aqui.
E ele falou, e você é uma também que sempre falou, você tinha que fazer produção. E o Leandro dizia a mesma coisa, vocês dois sempre falavam Faltou isso. muita pilha. É. Sempre falar, você tinha que fazer produção, e eu acho que tá aí uma área que eu talvez fizesse bem. Ó, galera, Mas que eu, fiquem ligados. se eu estudasse, focasse, eu acho que talvez eu tivesse o perfil, não para estar em cena, mas por trás, talvez. E aí foi o máximo, porque foi tipo, tudo que eu conhecia, ouvia dele falando, ele, acho que ele meio que tipo, deixa eu retribuir um pouco toda essa sua doação, mesmo sem ter nada a ver, que você sempre esteve junto. Eu ficava vendo os ensaios de vocês ali, né? Assistindo, sem entender muita coisa, um monte de coisa. E ele sempre me explicava, uma paciência, no final, falou, o que aquela cena quer dizer? E ele adorava fazer, preparava os ensaios, cheio de jogo, cheio de coisa. E eu ficava perguntando, ele com uma paciência, explicando tudo, como fazia. E acho que Michel falou assim, quer brincar um pouco de verdade? Assim, vem junto que eu e a Júlia, a gente te faz a gestão e você ajuda a gente a executar. Isso foi uma delícia, assim, foi muito gostoso. Muito Guarda bom. esse momento. A gente saiu até no jornalzinho, né, do Globo. Foi muito bom. Vocês me ligaram, vem fazer foto na praia com a gente. Eu falei, gente, olha só onde que eu tô. Me guardo muito essa memória. Dani, Eu guardo. amei te receber aqui. Cara, é muito especial começar essa live com você. Acho que não tinha outra pessoa para começar. Agora eu vou chamar a Helena para Tá continuar. bom. Tá, Mas só queria agradecer muito por esse convite, claro, e ainda mais por começar, porque, meu Deus, é algo que eu não sou de botar a cara assim. E antes de desligar, posso só ler um negocinho pequenininho? com Errado? certeza. Eu só, eu só peguei um trecho do Ancestral Comum, que eu acho lindo, bem pequenininho, bem rápido, e acho que tem a ver um pouco do que o Leandro foi e é para mim, para muita gente. Tá? A palavra escrita é eterna. Ela está ali, gravada para sempre no papel. A palavra dita é efêmera. Ela está no ar, dita ao acaso e jamais revivida. Mas a palavra escrita também é efêmera, porque tudo é efêmero. Tudo morre, inclusive o papel em que a palavra foi escrita. A palavra dita é eterna. Tudo é eterno, o tudo e o nada para sempre. Então, é um pouco do que o Leandro foi efêmero demais, mas ele é eterno, com certeza. Queria encerrar com esse texto bonito do texto que ele escreveu junto comigo. Esse texto diz tudo. É isso aí. Te amo, Dani. Eu também, meu amor. Um beijo. Vou continuar aqui acompanhando. Ai, ai, gente, já vi que a noite vai ser assim. Nossa, vai ser muitas emoções. Helena, me dá um alô aí para eu te chamar. Cadê você, Helena? Helena, cara, Helena também é amiga do Lê, lá de Petrópolis. E eles moraram juntos quando vieram para o Rio para fazer teoria do teatro na Unirio. Oi, Helena! Oi, Ju, tudo Ei, bem? tudo bem, e você, vizinha? Tão perto, tão longe, hein? Pois é, Estamos tudo aqui do bem. lado. Sério? Não sabia. Não, a gente mora de vizinha, né? Eu Eu não sabia. Gente, como que eu nunca moro soube no disso? Catete. Eu não moro em Catete, cara. Eu moro em Copacabana. Eu já Eita, morei ali eu tô no viajando. Flamengo, Eu esquece. perto de onde você mora, eu acho. Com o Leandro, inclusive. Mas aí a gente mudou pra cá. Eu moro aqui há um tempo já. Um bom tempo. Helene, você e Leandro se conheceram com quantos anos? 8. Eu conheci ele na época da exposição de pinturas que ele fez. Eu era aluna nova, tinha um menino, tipo, distribuindo flyers, sei lá, feitos à mão ou xerocados, não sei, da exposição de arte dele. Eu não sei, assim, foi amor à primeira vista, da minha parte. Depois eu descobri que ele não ia muito com a minha cara, mas da minha parte foi amor à primeira vista, um artistinha. Dele, né? É, Não ir Leandro. com a cara e depois virarem melhores amigos, morarem juntos. Sim, foi bem assim mesmo. Conta aí um pouco, Helena.
É, como o Daniel falou, né? A história dele com o teatro começou em Petrópolis muito cedo. Com a arte começou, acho que ele nasceu amando muito arte e tudo. Eu lembro muito, é uma história que não tem a ver com teatro, mas a gente estudava no Werneck, eu ia de ônibus e ele ia a pé de manhã, e eu estava ouvindo meu Discman e ele estava ouvindo dele, a gente se esbarrou no meio do caminho, foi quando a gente começou a ficar mais amigo, foi meio que ali. Aí ele perguntou o que, que eu estava ouvindo. Aí eu falei, eu tô ouvindo Oasis. Aí ele fez uma cara meio assim. Aí eu perguntei o que, que ele estava ouvindo. Ele é Gilberto Gil. Eu falei, porra, esse moleque de 12 anos tá ouvindo Gilberto Gil, que porra é essa? Mas era o Leandro, assim, o Leandro sempre foi maior do que ele era, sabe? Ele sempre foi. Ele não era mais velho, a gente falava que ele era velho, mas ele era meio Sim. atemporal, assim, as pessoas tinham de todas as idades eram muito atraídas por ele, todo mundo gostava, todo mundo gosta demais dele, todo mundo quer estar com ele, quer a aprovação, quer o carinho dele demais, né? E comigo foi igual, sempre foi, sempre admirei demais o Leandro. Tô muito Que história. nervosa. Imagina. Relaxa, relaxa, tá tudo bem. Eu lembro que ele teve um pouco depois, duas coisas. Uma coisa que eu sempre quis contar, que também não é do teatro, mas é a minha primeira oportunidade, é que ele, na aula de informática, ele fez um fã-clube do Patofu, que chamava Petrofu. Era só isso. Era tipo, é essa a história. Gente, E maravilhoso. É muito Leandro isso, né? É uma coisa assim que só ele, né? Só ele pra fazer é, essas coisas. só ele pra fazer um Ai, fã-clube do Patofu, sabe? Tipo, coisa aleatória. E ele ele tinha. Ele comentava muito, acho que ele tinha um blog, não sei, mas ele comentava muito no iniciozinho da internet em fórum de teatro, né? E ele já, não sei, ele já devia ter uns 14 anos, mas ele fingia que ele era mais velho para as pessoas levarem ele a sério, porque, pô, um menino de 14 anos falando de internet, falando de teatro na internet, assim, ninguém ia levar a sério. Então ele fingia que era mais velho e as pessoas começaram a levar ele muito a sério. As pessoas respeitavam muito a opinião dele. Ninguém nunca tinha visto ele, né? Tipo, nem imaginavam quem era. E ele tinha lá aqueles contatos. E uma das pessoas que ele meio que fez uma amizade que durou um tempo por internet foi na época do Crave a Rosa, eu acho, um pouco depois. Ele fez amizade com Pedro Paulo Rangel. Acho que ele meio que deu um golpe no Pedro Paulo Rangel, que achava que ele era um adulto respeitado e era tipo um menino de 14 anos, sabe? Ele já. gente, maravilhoso. Essas Ele... duas histórias que você contou me lembraram, assim, a primeira do fone, né? Me lembrou aquela cena do Shuffle, né? Que a menina tá escutando a música e tá conversando com o Gabriel, né? Assim. E essa história que você contou da internet me lembrou aquela performance que ele fez na Unirio, que ele fingiu que ele era um diretor alemão renomado. Sim! Botou um monte de cartaz pela Unirio com o nome de uma pessoa que não existia, todo mundo apareceu para assistir aquilo e ele tava com uma caixa. Assim, a Lara participou desse negócio também. Eu Enfim, lembro me disso, eu lembrou tinha muito. esquecido. Ele falava disso, acho que a gente morava junto, ele me contava, eu falava, Leandro, vão te bater, vão chegar, vão ver você. Sempre foi, sempre foi, sempre foi ele, né? Sempre experimentou demais, né? Ele sempre pensou muito fora da caixa, sempre foi muito inteligente, muito criativo. E assim como o Daniel, eu também comecei a frequentar o teatro muito por causa do Leandro, muito por influência, pela companhia dele, por ser uma coisa que a gente fazia junto. Acabei gostando, mas o atrativo era o Leandro. Se o Leandro fosse jogar sinuca, acho que eu ia ter gostado de jogar sinuca, talvez. Mas, ao contrário do Daniel, que percebeu que aquilo não era para ele, que ele não queria estudar teatro, eu fiz vestibular para teatro contra Eu te todo. conheci lá, né? Te É conheceu lá, né? verdade. A É, gente se conheceu lá, acho que a gente fez uma matéria ou outra ali no início. Theodore Klein, é verdade. Theodore E Klein.
E o Leandro, ele ainda não tinha terminado o ensino médio, porque ele reprovou um ano, mas ele queria entrar para a Unirio, ele queria fazer teatro, ele sabia que ele queria, então ele estava fazendo um supletivo relâmpago para passar logo e poder entrar, só que ele teve que calcular para entrar no segundo semestre só, porque era o tempo dele terminar o supletivo. E ele calculou muito precisamente, porque tinha 10 vagas por semestre, ele conseguiu passar em 17º, assim, errando de propósito aqui e ali para poder entrar, mas não perder a vaga. Assim, Legal. Não sabia. muito muito calculado, né? Não tinha muito como não dar certo ele com o teatro. E na Unirio eu vi, não tão de perto, porque eu não fiquei muito tempo da Unirio, mas eu pude ver ele encontrando o povo dele, né? Ele já tinha um pessoal de teatro muito forte. Em Petrópolis tem uma galera de teatro muito forte, tem a Joyce, que ele ficou amigo muito, ele era amigo fã da Joyce, né? Eu lembro de ver peça dela com ele. Mas na faculdade era o ambiente dele, né? Era todo mundo ali amando muito uma coisa que ele amava demais e valorizando, e eu pude acompanhar de perto ele encontrando aquele caminho, né? Às vezes ele chegava em casa animado com alguma matéria. Ou eu lembro quando o nome do TVNI foi criado, acho que foi num grupo de uma matéria que o professor fumava na janela. Tipo, é o que ele me contava. Tipo, acho que era iluminação, sei lá. E ele chegava falando. As meninas Oi? vão saber. Não, Carlinhos do professor, deve ser, né? Eu não sei. Eu sei que ele fazia essa matéria com a Isadora. Mas eu lembro dele falando, eu lembro desse grupo nascendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele se formando como diretor também, que foi uma coisa muito louca, né? Porque a gente tem uma imagem do Leandro. Eu tinha uma imagem do Leandro jovem, Sim. tipo, adolescente, pré-adulto ali. E você vê essa pessoa tomando forma como que ela é uma coisa muito, muito louca, né? Eu tive o privilégio de assistir o Leandro virando um, essa pessoa, né? Que move centenas de pessoas e que todo mundo quer estar perto e todo mundo admira. E é muito, não sei, é muito louco, é completamente surreal. Porque é óbvio que ele ia virar isso. Eu sempre soube que ele ia ser. Que lindo, Helena. Muito lindo. É. Demais. Helena, muito bom te ter aqui com a gente. Muito bom estar Muito, aqui, muito Ju. bom. Cara, te amo. Amo todo mundo. Hoje eu tô assim, mas é Também te isso, amo, Ju, também porque amo todo mundo. Muito Leandro bom é estar aqui com transbordamento de vocês. amor. E E ele vocês que acolheram conectou ele. todos nós. Ele se encontrou muito com vocês, ele foi muito abraçado pelo grupo, e o grupo de vocês sempre foi lindo e sempre vai me lembrar demais do Tamo meu. junto. Você é TVNI forever. Helena, vou me despedir de você então, para Tá chamar a bom, Joyce aqui. tá certo. Tchau, gente. Muito Tchau, Ju. obrigada. Um Beijo, beijo vou continuar enorme. Fica assistindo. aí. Tá bom. A gente Tá continua bom. junto aqui. Beijo. Beijo, tchau. Joyce, você aqui. Vou te chamar. A Joyce foi professora do Leandro de teatro em Petrópolis e ela também foi atriz do Processo, né? Foi stand-in da Lara e fez muitas apresentações do Processo. E eles iam fazer um projeto novo agora juntos. Ê! Joyce! Bem-vinda! Nossa, como Ó, você tá tô tomando linda! um vinho aqui já para aguentar essa emoção. Muito Boa! feliz de estar aqui celebrando este homem. Também. Muito bom que você tá aqui com a gente. Que bom. Que bom. Então, Pedro, ai meu Deus, depois eu vou ler todo mundo, porque eu sou um pouco cega, eu vou ficar toda hora assim, ó, para cá.
Eba, Gabriel! Gente, eu tô em frangalhos de emoção. Deixa eu consertar uma coisa que eu causei. O Leandro não era diretamente o meu aluno, mas na minha memória era. Aí um dia eu falava para todo mundo, conheço o Leandro, ele foi meu aluno. Aí um dia ele escreveu para mim, eu não fui seu aluno, eu fui aluno do Paulo. Mas o que acontecia? Nós tínhamos uma sede, o nosso grupo tinha uma sede em Petrópolis e tinha muitos alunos. Então, na minha cabeça, ele era aluno da gente, porque as aulas eram revezadas. E acontecia uma coisa muito bacana, ele tinha lá seus... Eu não sei exatamente quando foi que eu conheci ele, se foi com 13, se foi com 14, porque eu não conseguia colocar ele no tempo. Isso é muito curioso mesmo, assim. Ele, para mim, nunca foi um adolescente. Apesar de ser um adolescente, ter um monte de badalhoca de adolescente, eu nunca conseguia vê-lo como um adolescente, porque ele, de fato, sempre foi muito... Ele é muito próprio, né? Ele tinha uma personalidade muito própria mesmo, desde sempre. E aí, o que acontecia? Ele ia para a sede ter aula com o Paulo, que era o meu parceiro na casa, e eu morava em cima da sala de ensaio. Você podia subir, assim, pela escada da sala de ensaio e bater na minha porta. E aí ele, toda vez, ele chegava cedo, ia lá para minha casa e não ia para aula. Às vezes ia, mas às vezes não ia. E ele ficava lá, assim, sempre tímido demais, mas assim, ao mesmo tempo, com uma ousadia enorme, porque ele, sem dó nem piedade, eu batia lá e aí a gente tomava café, ficava conversando. E o que mais me chamou a atenção sempre nele é que ele fazia as perguntas, as melhores perguntas para mim, e perguntas às vezes que eu não tinha ideia do que responder, não só sobre o teatro, como a vida também. Então a nossa vida ficou muito junta. O Leandro, adolescente, se tornou uma espécie de confidente meu. Era uma amizade real, assim, real. Não era tipo aquele carinho de a professora da casa, entende? Não, já estourava isso, rapidamente estourou isso. E o Leandro foi muito importante para mim diversas vezes na minha vida, assim, aliás, a minha vida toda, na real. E aí, antes de eu me suicidar no Facebook, eu separei, engraçado, né? Eu saí em 2018, no início de 2018, e de alguma maneira eu quis separar a nossa conversa. Eu salvei das conversas todas do Facebook, eu salvei a conversa com ele. E hoje eu li a conversa inteira, para poder ter uma visão da gente, assim, horas de conversa. Depois eu quero fazer um slide do que pode ser dito, e que eu acho que pertence à história dele, a história dele no TVNI mesmo, ele como artista. São bobagens, mas também coisas muito bacanas, assim. Ele, por exemplo, ele sempre falava de uma atriz chamada Larissa Siqueira. Aí eu falava, não conheço Larissa Siqueira. Aí ficava tentando achar, ele sempre falava, não, cara, você tem que conhecer a Larissa Siqueira, você tem que conhecer a Larissa Siqueira, eu acho que vocês têm uma energia muito parecida. E eu tinha feito uma oficina com a Lara Nega Lara. Então, eu já conhecia a Lara, mas eu não sabia que ela também se chamava Larissa Siqueira. E aí, o dia que ele descobriu isso... O dia que eu descobri isso, ele ficou puto. Ficou putaço, assim, dizendo, pô, eu queria ter apresentado vocês. Ele ficou muito contrariado da gente já se conhecer. Daquele jeito, hoje eu lendo, ele escreveu, porra, eu queria ter apresentado vocês. Aí depois de um tempão, tô puto. Aquele jeito dele. E aí eu separei várias coisas aqui que eu achei super legal, assim. Primeiro, essa correção, ele era aluno lá da nossa Casa de Cultura, na minha cabeça ele tinha tido várias aulas comigo. Mas é porque eu participava. TV Inesca também, a Joyce, professora de teatro do Leandro. Eu falei isso para as pessoas, aí ele virou para mim, aliás, a gente não estava conversando online, foi ao vivo, foi muito engraçado. Ele falou, eu não fui teu aluno, eu fui aluno do Paulo. E ele tem razão, ele era da turma que o Paulo dava aula, mas a gente fazia todo o pensamento, os alunos eram todos assim muito vistos pela gente, porque a gente queria montar um grupão. E eu me lembro muito dessa época, a pira dele com Pedro Paulo Rangel, a gente era muito rato de MSN, eu e ele, a gente ficava de papo em MSN, eu e ele.
E pena eu não ter gravado aquelas conversas, porque essas eram as conversas mais contundentes mesmo que a gente teve. E ele era bem mais jovem do que essas que eu tenho no Facebook, que eu entrei já em 2018, né? Mas, enfim, aí no MSN, o que acontecia? Ele ficou pirado com o Pedro Paulo Rangel de maneira muito legítima, porque o que ele admirava no Pedro Paulo Rangel como ator realmente era extraordinário. E ele escrevia para uma revista eletrônica, aquela história que eu acho que foi a Helena que contou, que ele dizia que era mais velho, ele tinha 14, 15 anos. E ele me entrevistou também. Hoje eu procurei muito a entrevista do Pedro Paulo Rangel, mas eu prometo que eu vou achar para mandar para vocês, e mandando todas as coisas que eu achar. A nossa entrevista não chegou a ser publicada porque ele ficou puto com o cara, que o cara não queria pagar ele. E ele já escrevia há muito tempo para esse cara, numa revista eletrônica, infelizmente eu não lembro mais, mas eu tenho como descobrir, porque ele me mandou o arquivo da nossa entrevista e ficou puto, parou de escrever para o cara. E ele era um gênio para entrevistar uma pessoa sobre teatro. Era muito, assim, eu já nem me espantava mais, Vamos fazer uma edição dessas entrevistas, por favor, Pois né? se essa revista ainda existir, né? Porque, sei lá, hoje eu tentei achar, mas a internet também vai se acumulando, o algoritmo vai se acumulando, e aí as coisas vão se perdendo, né? Eu botei lá Leandro Romano e Pedro Paulo Rangel, aí me lembrei que ele usava outro nome. Então, precisamos lembrar esse nome. Precisamos lembrar. O que mais? Joyce, não sei, você quer ler alguma coisa aí dessas coisas que você achou? Não, eu não tenho nada para ler especificamente. Depois eu vou separar, você bota na outra live, a gente faz um slide das coisas que ele falou e publica, porque são anos de conversa. Amei essas histórias, essa coisa dele ficar conversando com você na sua casa, coisa linda, né, cara? É muito lindo. E ele fez isso a vida toda pela rede. A gente ficou muito tempo sem se ver, mas ele tem... Eu vou mandar para vocês, eu vou fazer esse recorte das nossas conversas, quando ele fala da criação do TVNI, quando ele fala da criação do processo, quando ele faz o shuffle. E a gente ficou eternamente nessa comunicação. As últimas comunicações... Cara, uma vez, ele pediu uma pizza para mim, porque eu não tinha crédito. Aí fui de madrugada e falei, Lelê, você tá aí? Pô, bicho, pede uma pizza pra mim, que eu não tenho nada no centro. Eu já morava no Rio. Então teve várias passagens super divertidas. E a gente não se via ao vivo nunca. Até o dia que ele me escreveu e disse, cara, eu tô numa encrenca. Meu aniversário vai ser lá no Irish Pub. Vai lá que eu preciso conversar com você. Aí fui. Aí ele falou, cara, eu fiz uma peça... que é resultado para o meu mestrado e foi super legal, uma coisa da faculdade, mas agora eu estou em uma temporada na Companhia dos Atores na minha mão e eu não sei como fazer para levar público, porque se eu chamar os meus amigos desconhecidos, as pessoas, né, amigos também que estão fazendo faculdade, eu não sei quem é que vai? E aí ele estava morrendo de medo, porque ele também queria que fosse um lançamento do grupo, ficou muito surpreso de ter sido chamado com um trabalho de fechamento de curso. Era e aí, da monografia dele, né? Era sobre o processo. Exato. E aí ele, de repente, um dia ele falou, cara, a gente na cara dura escreveu para o Gregório, escreveu para o Porchat, e foi aquele boom, esse espetáculo é sei lá, tem uma estrela, né? E aí eu tive uma crise assim, espetacular com o teatro, até conversava com ele várias vezes, cara, eu não sei se eu sou mais atriz, acho que eu vou para teoria, eu não sei, ele ficava puto comigo, ele falava, vai tomar naquele lugar, literalmente, assim, tipo. E ele sempre assim, a gente sempre nessa, até o dia que ele falou, cara, eu não tenho como fazer a temporada se eu não tiver um stand-in para Lara. E eu voltei a ter a ideia de que, de fato, eu deveria aplicar os meus estudos, não ir só para a teoria, quando eu volto para o teatro no processo. E que foi uma loucura, eu tive 4 ensaios incompletos, foi uma coisa dificílima, mas foi uma das melhores coisas que eu vivi, assim, o processo e me aproximar dele. Aí a gente... Eu vou tentar correr para poder todo mundo falar, mas eu preciso muito dizer isso, assim, fazer essa linha do tempo.
E a gente ficou naquela, conversando e tal. Quando eu vim para Petrópolis, em 2018, que o Rio de Janeiro faliu, né, gente? Combinava, o Rio de Janeiro. Eu vim para Petrópolis, que é a minha terra, e falei, cara, eu vou escrever o meu espetáculo e sei lá o que eu vou fazer. Aí um dia eu estava atravessando a rua, vi o Lelê passar de carro. E aí ele diminuiu assim, eu estava com um amigo que é muito amigo, gostava muito dele também, o Guilherme, e aí eu falei, eu preciso falar contigo. Aí marquei com ele, descobri que ele estava em Petrópolis de novo. Aí eu achei aquilo tão simbólico, tão foda. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para pagar esse cara, o que eu vou fazer? Eu escrevi um e-mail enorme para ele. Falei, cara, estou estudando um cara russo e estou numa onda com o tradutor desse cara, de um poema que ele traduziu. Esse poema não tem tradução, é o mestrado dessa pessoa. A gente vai fazer esse cara, que é o Daniel Harmes. Aí apresentei o Daniel Harmes e na cara dura eu falei, cara, vamos passar essa loucura toda, essa eleição maluca, esse negócio todo, a gente está meio pirado aqui em Petrópolis, vamos fazer um trabalho junto. E aí ele foi para São Paulo. Antes dele ir para São Paulo, ele falou, o que você quer fazer com Harmes? Aí eu falei, eu não sei, eu quero saber o que você quer com Harmes e eu te digo o que eu quero com Harmes. E aí a última vez que ele falou comigo, nós estávamos na praça, a gente se encontrou por acaso, que o Freixo estava falando aqui em Petrópolis, e quando ele foi embora, ele falou assim, eu já sei o que eu quero fazer. Joyce, eu já sei o que eu quero com Harmes. E eu não sei o que ele queria com Harmes. Foi um buraco na minha vida. Mas o que é mais impressionante é o seguinte, eu queria ele, com aquele estudo dele do teatro potencial que ele estava desenvolvendo, para ele ser o meu preparador dentro desse trabalho. Eu ainda não tinha dito isso para ele. E ele é tão único e tão... Ele foi um artista que muito rápido desenvolveu o seu eu de artista, né? Que agora eu estou com essa peça na mão, com esse poema, eu e o tradutor, que é um poeta maravilhoso, e eu fiquei pensando muitas vezes assim, quem eu vou chamar para fazer isso que o Leandro faria? E aí cheguei à conclusão que não existe, que só faria sentido por conta do estudo dele, do caminho dele como artista, e que esse lugar não tem como preencher. E isso para um artista é extraordinário. Eu não tenho isso como artista ainda. E ele já tinha, não tem como, era a troca com ele que interessava, não é uma lacuna do trabalho que eu estou montando que precisava ser preenchida. E aí eu resolvi que eu vou fazer com ele sem ele estar aqui. É isso. É isso. Já tem 1000 processos com ele. Para encerrar, eu quero mandar a última pergunta que ele me fez em rede, quando eu tinha Facebook, eu não me lembrava dela, que é uma das perguntas que eu não consegui responder. E ele sempre fazia esse tipo de pergunta para mim. A pergunta é a seguinte, se você tivesse que explicar para uma criança que nunca foi ao teatro o que é teatro, o que você diria? Eu não faço a menor ideia até hoje. E é isso, é o homem das perguntas. É isso, gente. Cada história é isso. Muito obrigada, Joyce. Que Obrigada prazer imenso. Obrigada a vocês. Tamo junto, sempre. Um brinde a esse homem. Um brinde. Lelê. Beijo, amado. Beijo, gente. Gente, quanta história maravilhosa. Coisa linda. Tá lindo isso aqui. Eu vou chamar agora a Cristiana, que foi a primeira pessoa com quem ele trabalhou quando chegou aqui no Rio, na Papaventos. E, bom, ela vai contar melhor para vocês. Oi, Cris! Oi! Quanto tempo! Muito tempo, Ai, né? saudade. Saudade. Nossa, mas estou realmente... É mexido, né? Falar do Lelê, assim, né? Muito. E ouvindo, né? As pessoas falando e tudo. E eu fiquei lembrando hoje, até perguntei para a Júlia, que ano que foi que ele apareceu, né? Que ele veio, né? Aí a Júlia falou que foi em 2008 que ele ia fazer a Unirio, né? E ele estava vindo para o Rio de Janeiro e precisava de algum dinheiro para trabalhar, mãe
vê se não consegue, você e o papai, né, uma forma dele poder trabalhar, dele ter um dinheiro que ele está precisando muito, né? Aí a gente ficou assim, porra, o que será que ele vai poder fazer? Mas o que que ele faz? Não, ele vai estudar teatro, está estudando teatro, né? E o meu trabalho, o nosso trabalho é com bonecos, né? A gente faz teatro de boneco. E a gente, o que que ele vai fazer? Porque boneco é uma coisa muito específica, né? E aí veio o Leandro, assim, daquele jeitinho, assim, tímido, né, dele, aquele jeitinho dele, assim, ele, oi, né, a gente, oi e tal. E aí ele começou assim, ajudando a arrumar. Aí o Guilherme colocou ele para arrumar coisa. Ele ficava arrumava, né? E ele arrumava bem, ele começou a arrumar muito bem, né? Tipo assim, poxa, ele arruma bem, né? Aí ele, do jeito dele, ele se destacava, entendeu? Ele começou assim, tipo, pô, ele faz bem isso, né? Aí um dia ele pediu para fazer um teste com os bonecos. Aí, bom, tá bom, faz, né? E aí quando ele pegou o boneco, ele foi brilhante, tipo assim, ele tinha totalmente afinidade com o boneco, fez super bem o boneco, né? E aí ele começou a fazer o teatro com a gente, começou a trabalhar com o Papavento, né? E uma pessoa queridíssima na equipe, amada, sim, né? E ele, para o que precisasse, nunca ele dizia não. Ele estava sempre disponível, sempre, né? Ah, é um trabalho assim, 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 ele faz, né? Sempre foi muito, muito presente, né? Na contribuição e na forma dele trabalhar. E aí o tempo foi passando, né? E ele tinha, e ele na minha vida, ele entrou não só no trabalho, né? Ele entrou na família, né? E se eu começar a falar da família, vai me dar vontade de chorar. Então, eu acho que eu vou ficar mais no trabalho, tá? Tá bom. Porque é difícil, né? E a Júlia, né? E a ligação dele com a Júlia, e os dois amigo, assim, total amigo, né? Amigo, muito amigo da Júlia, da Mari também, né? Assim, né? Estudaram juntos. E o Leandro com violão, eu lembro dele tocando violão, ele veio morar aqui em casa, e ele estava sempre tocando violão, e com as meninas, e conversa, e com os amigos. E eu tinha ele assim como, assim, uma pessoa muito próxima e trabalhava, e aí depois eu tive uma separação e eu fiquei com o Papavento meio que sozinha, e foi ele que foi ali, me socorreu, segurou a onda, sabe, junto, né? Ele e a Júlia, foi incrível, né? Assim, né? Ele deu uma segurança bacana. E ele com a Júlia, um dia ele virou e falou assim: olha, eu amo a sua filha, né? Amo a sua filha e eu quero namorar ela. E foi um choque para mim, né? Na hora eu fiquei assim, como assim? Não me encaixava, assim, o Leandro, né? O Leandro que trabalha, o Leandro que mora aqui, eu tinha uma relação com ele assim, né? E de repente vai namorar, eu fiquei assim, mas eu falei assim, Leandro, e se a Júlia largar você? Você vai ter que sair da minha vida, eu gosto muito de você, eu gosto de trabalhar com você, não namora ela, pelo amor de Deus, não faz isso não. E se der errado, aquela coisa assim, eu fiquei com medo de dar errado, e ele ir embora, e eu não queria que ele fosse embora, né? E não, e a Júlia, não, a gente quer mesmo, então... E aí foi, a história deles começou, uma história super bonita, né? Ele encantou a Júlia com violão, com a amizade linda dele, né? Aliás, todos, né? A empregada aqui de casa, apaixonada por ele, todo mundo que conhecia, apaixonado por ele, sentava para tomar o café ali, ele pegava o cigarro, pronto. Todo mundo queria sentar ali para estar ali conversando, bater um papo, né? E ele fazia aquelas perguntas malucas, né? Assim, sempre com questões, assim, e eu adorava. E ele gostava de perguntar coisas malucas, porque eu sou muito de viajar,
Então a gente tinha papo de maluco mesmo, né? E isso era uma coisa muito bacana, né? E aí ele começou com o teatro, a mergulhar fundo, né, nas coisas dele, do teatro. E foi lindo ver o processo do mergulho dele nisso, né? De como ele se dedicava, né? Como ele entrava numa coisa, ele, pum, ele ia fundo, né? Para o que você Sim. precisasse, Leandro, eu quero uma coisa assim. Ele pesquisava, ele pegava lá, tudo que eu queria saber, ele ia lá, não me trazia. Cris, é assim, 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 assim. Né? Por exemplo, tinha um problema na Papavento, o Leandro, eu não sei como resolver a coisa de equipe. Ele, num segundo, ele pum, 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 encaixava todas as equipes, resolvia todo mundo. Eu falei, como que você consegue isso? Eu falei com fulano, não queria fazer o teatro. Falava com outro, ninguém queria fazer. Era ele falar e todo mundo, ok. Eu falei, pô, você... Era muito amor, né? É, A ligação. Ele fazia uma ligação real, né? Assim, eu via que ele fazia realmente um vínculo com cada um, né? sim. Então todo mundo era apaixonado, assim. Porra, pro Leandro, claro, vamos, faço. Ele falava com jeitinho e tal, e a pessoa, pum. Então, na Papavento tinha briga para quem ia fazer o teatro com o Leandro, né? A Júlia pode falar aí, quem tiver da Papavento aí, era o querido, né, da Papavento era o Leandro, né? E é até Ai, hoje, né? que lindo. E é muita coisa, muita história, muita história, assim, muita presença. Para mim, ele é vivo. Eu escuto às vezes ele falando, ele rindo. E e para mim, assim, eu sempre falei para ele, Leandro, você é um cara que vai fazer muito sucesso na vida. Ele falou, você acha? Eu falei assim, acho não, eu tenho certeza. Você é um Você cara. era muito humilde também, né? Assim, eu É. lembro, Ele falava assim, era muito você humilde. acha mesmo? Eu falei, não acho não, você vai. Eu tinha aquela coisa de falar assim, você vai, cara, você tem uma coisa que é muito bacana, né? E fora as surpresas, o Leandro era o cara das surpresas, né? De repente você descobriu uma coisa dele assim que você nunca imaginou. Um dia eu estava assim, eu descobri que ele com palavra cruzada, ele foi para a final de preencher palavra cruzada. Eu falei, como, né? Tipo assim, muito genial, né? Sim. Muito genial. Eu falo assim, A gente, caramba. a gente chegou a frequentar muito aí, né, com TVNI, a gente ensaiava aí na sua casa. Sim, sim, o TVNI, a paixão dele, a ligação dele, assim, né, com a coisa, a entrega, né? Totalmente entregue, né, ao trabalho. E ele tinha uma urgência, né, com as coisas. Eu acho que por isso que ele produziu tanto. Era uma coisa assim que ele virava à noite, né? Virava à noite escrevendo e pesquisando. E dali saía um puta trabalho. Eu ficava assim, cara, porra, eu tô com não sei quantos anos e ele jovem assim, né? Já monta uma peça, monta outra coisa. E ao mesmo tempo correndo atrás de dinheiro, do ganha-pão, né? E fazer o teatro do Papavento também para poder ter o dinheiro, né? Enfim, posso dizer que foi um ser assim especial que eu tive a honra e o prazer de conviver, de trabalhar, de ter na minha família e é isso. E é muita coisa. Muito Cris, querido. muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter falado tanta coisa linda. E muito linda mesmo essa relação de vocês e da família. E que bom que a gente está aqui junto hoje. Bom, Muito obrigada. eu que agradeço. Um beijo enorme. Beijo. Quanta gente querida, muito bom estar aqui, sabe? Fazer essa energia girar do Leandro, porque, assim, a gente precisa homenagear ele, assim, a cada dia, né? Benzinho estaria louco, com certeza. Só gente linda aqui falando. Agora a gente vai começar a falar do ponto fraco, do início do TVNI na Unirio, né? Então, foi isso. O TVNI começou com um ponto fraco, que foi a nossa primeira peça em 2011, na Unirio. E aí eu vou chamar a Dó, que foi a primeira amiga
que o Lelê Benzinho fez na Unirio. Isso aqui, vou dizer pra vocês, gente, é uma situação assim, porque a Isadora falar assim só pelo Leandro, fazer a Isadora falar numa live. Ê, garota! Foi mal, eu sou muito com essas paradas. Eu tava assim, não pode ser, Isadora não pode estar dando pra trás agora, não. Aqui, eu tô acordada aqui até essa hora esperando esse momento. Esse momento de me expor. Tá bebendo? Tô bebendo. Tá tudo... Assim é melhor. Que horas são aí? São 1h06. Uau, Mas tudo tá bem. tarde. Então, eu vou ser bem sucinta, tá? Porque isso é muito doloroso pra mim. Não só porque é o Benzinho, mas porque é tudo junto. Eu conheci... O Benzinho foi meu primeiro amigo. Benzinho, vulgo Leandro, Lelê, Lê, Comichão, não sei como vocês quiserem chamar. Foi meu primeiro amigo da Unirio. A gente se conheceu... a gente entrou junto em 2008, no segundo semestre. Ele para teoria e eu para cenografia, que eram cursos meio, assim, renegados de alguma forma da Unirio, porque são cursos menores, né? E aí a gente tinha algumas aulas juntos, mas eram aqueles aulões, tipo, sei lá, FUECT, não sei o nome da aula, não lembro direito, mas acho que era FUECT, que eram aqueles aulões com um monte de gente, que era um pouco intimidante, um monte de Aula gente. do Darley, Quact, Darley. E Fernando trancando as pessoas dentro da sala, era intenso. E aí a gente não se falava muito, mas eu lembro que foi um dia, a gente estava esperando por uma peça no Palcão começar, e aí Benzinho, até então Leandro, estava sentado naquela calçadinha em frente do palcão, lendo um livro, e aí eu sentei do lado dele para fumar, e ele se apresentou como Leandro, e a gente começou a conversar. Eu acho que o livro que ele estava lendo era Ficções do Borges, mas isso pode ser também uma ficção da minha cabeça, não sei. Mas eu tenho certeza que as nossas primeiras conversas foram sobre Borges, e a gente teve uma identificação assim, muito imediata. Acho que também que era uma excitação típica de quem está começando a faculdade, que descobre que existem outras pessoas no mundo interessadas pelas mesmas coisas que você, e aquilo dá, né, uma coisa muito impactante. E aí foi amor à primeira vista. Depois desse dia a gente passou a ficar todo o tempo junto na Unirio e sair durante as aulas para fumar cigarros e ficar sentado no quarto andar, no intervalo, roubando café da sala de professores, conversando com o Alexandre, e indo beber no sujinho da UFRJ depois da aula, porque a gente achava o Marcinho hostil. Quem diria, né? Depois viraram melhores amigos. Ele é hostil, né? Mas a gente aprende a amar a hostilidade dele, mas ele é hostil. Enfim, aí um dia eu tava em casa, eu fumando maconha com meu irmão no quarto, e recebi uma mensagem do Leandro, até então Leandro, me chamando para ver um filme no Roxy. E aí eu tava com meu irmão, e meu irmão tava a gente é muito similar de idade, tem 1 ano e meio só de diferença, mas a gente tava em momentos bem diferentes, assim, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, ele ainda não tinha entrado, então ele ficava me sacaneando muito, falando que eu tinha agora amigos descolados do teatro e coisas assim, e ele ficava me sacaneando e pediu para ver a mensagem que eu tava respondendo. E eu deixei, fui na cozinha, sei lá, no banheiro, não sei. E quando eu voltei, ele tava com aquele sorrisinho escroto de irmão mais novo, assim, que fez alguma coisa. Aí eu peguei o celular e vi que a mensagem tinha sido enviada ainda, já tinha sido enviada, e que a mensagem que era mais ou menos tipo, oi Leandro, não vai dar, vamos marcar para outra semana. Tinha virado, oi Benzinho, não vai dar, carinha triste. Vamos marcar para outra semana. Que ele queria me constranger, né? O Igor, meu irmão, que coincidentemente também era o nome do irmão do Benzinho, queria me constranger. E conseguiu, porque eu fiquei, tipo, muito tensa com aquilo, tipo, meu melhor amigo da faculdade, que era um novo amigo, a gente ainda estava testando essas intimidades e tal, tipo, os limites e tal. Eu tinha chamado de Benzinho, e eu achei que ele podia ficar incomodado, ou achar que eu estava dando em cima dele, não sei, podia ter alguma coisa desconfortável, foi desconfortável. E aí, no dia seguinte, eu fui na faculdade, um pouco tensa, mais ou menos como eu tô agora, um pouco tensa. E aí, fui falar com ele, e ele nem tocou no assunto. A gente continuou a vida, viu aula, fumou cigarro, não sei o quê. E aí, no final, eu resolvi meio que me
né, assim, sondar o que tinha acontecido. Eu falei, então, aquela mensagem, desculpa, Leandro, meu irmão mais novo trocou seu nome por Benzinho só pra me sacanear. E aí ele falou daquele jeito bem benzinho pra mim, tipo, jura? Eu achei que pena, eu achei que era uma gíria do Rio. E ficou, tipo, muito triste. Tipo, cagou, né? Tipo, cagou balde, tipo, que eu tinha falado. E aí ficou, e ele, desde então, para sempre, é nosso benzinho. E se consagrou esse nome. Do ponto que, tipo, minha mãe nem sabe o nome dele de verdade ainda, eu acho. Eu só chamo ele de Benzinho. A galera da Escócia, quando ele veio me visitar, ficava Benzinho, Benzinho. Tipo, ele forma um Benzinho. E, maravilhoso. E aí, depois disso, ele me apresentou o Luiz, que era amigo dele da Faculdade de Petrópolis já há um tempo. E aí, a gente era meio que o grupo dos renegados, assim, os renegados serão exaltados, porque a gente começou um embrião do que seria o TVNI, né, um dia. E aí a gente queria muito fazer teatro, mas para fazer teatro a gente precisa de um ator, mas era tipo um teórico, um escritor, uma cenógrafa. E aí eu lembro dele falando que tinha uma aula da Flora, não sei de quem que era a aula, que ele falou, cara, tem uma menina, uma atriz muito legal na minha aula, ela faz uns comentários muito interessantes e é muito maneira, mas ela faz malhação. Então eu acho que ela não vai querer ser do nosso grupo. E aí, enfim, o resto você já sabe, né? Que você foi do nosso grupo. Exato. Caraca, eu não sabia que ele tinha falado isso. Que amor. Que amor. Mas é isso, é isso. Cara, não dá pra explicar. Esse momento aí início da nossa amizade realmente é um dos momentos mais lindos que eu guardo na memória. Beijo pro Luiz. Dó, quê? O que tu falou? Falei, beijo pro Luizinho. Beijo, Luizinho. Nosso Dó, coçadinho. foi muito lindo, cara, você entrar aqui. Foda. Desculpa, Então, te interrompi. Fala nada, aí. acabou já, vou continuar assistindo. Vai pra próxima, tamo junto. Te amo, Dó. Muita saudade. Beijo. Ai, ai, gente. Dó, maravilhosa. Eu vou continuar falando um pouco do ponto fraco, que foi o que a Dó começou a falar, que foi essa peça que foi a primeira do TVNI. Bom, sobre o ponto fraco, na verdade eu queria ler um e-mail que eu achei do início dos ensaios do ponto fraco, e que eu acho que é muito lindo e diz muito sobre Leandro. Então tá, gente, vou ler para vocês esse e-mail. 24 de fevereiro de 2011. O Leandro que mandou e-mail, tá? É dele. Pessoal, ontem saí do ensaio muito insatisfeito com os resultados. E imagino que vocês também estejam. Confesso que fui por um caminho que não levou a lugar nenhum. Acho que pareci meio perdido. Estou sabendo das necessidades de vocês, e que são minhas também. Refleti muito sobre como a prática está andando e cheguei a muitas conclusões. Precisamos de um eixo, de um foco. Essa é uma primeira necessidade. Pois bem, ontem tentei escrever um texto que pudesse sintetizar o espetáculo. Descobri o foco. O espetáculo tratará de fragilidades. Ou seja, o movimento será o seguinte: a partir das fragilidades das atrizes, exporemos as fragilidades, os limites da ficção. E isso acabou virando o que foi a peça, né, gente? A partir das fragilidades de vocês, as cenas serão interrompidas, atropeladas. Explico isso melhor no próximo ensaio. Estou sabendo também que vocês sentem necessidade de exercícios corporais. Garanto a vocês que isso será resolvido no próximo ensaio. Descobri uma maneira de atrelar a criação dramatúrgica aos movimentos corporais. Nosso próximo ensaio estará marcado para segunda-feira, às 4. Disse que ia confirmar mais tarde se eu poderia. Vocês acham que podemos começar às 5? Por favor, não deixem de me confirmar. Na quarta, podemos manter o horário das 4. No mais, não percam as esperanças. Vai dar tudo certo. Confio em vocês. Beijos, Leandro Romano. Demais, né, gente? Ah, sério, fala sério, gente. Ah, esse e-mail que eu achei. Foda. Então tá, gente, vou chamar a Diana. Diana! Ei, Tá tô aqui acordada? tô acordada, tô no mesmo horário da Isadora.
Isso aí. Mas tô aqui já. Eu não sei como é que você tá aguentando, cara, que eu já não paro de chorar aqui vendo vocês. Enfim, é muita emoção. É muita emoção, muito, muito. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com você, tô transbordando de amor. Sim, sim, eu acho que é a melhor forma de celebrar. Total. É muito, muito lindo. É... a Elsa chamou, né? Me mandou mensagem. Eu fiquei aqui pensando em história, pensando. E é muito louco, porque assim, eu não consegui pensar nenhuma história assim, com início, meio e fim. Mas vem assim, etapas, assim, momentos de vida, assim, uma coisa atrás da outra, sabe? Grandes blocos, assim, onde ele estava presente em grandes momentos, assim, né? E coisas assim da minha vida que mudaram porque ele abriu o caminho para mudar. Eu sou péssima, gente. Eu sou extremamente emotiva. Você é a primeira que é. Mas assim, Tá tudo bem. sobre isso, queria falar, né? Assim, Chora bem. eu não sei se antes dele teve, talvez sim, mas para mim foi a primeira pessoa. Eu fiquei na Unirio fazendo teoria durante 9 anos até eu me formar, né? Eu quase fui jubilada, acho que foram 13 períodos. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu nunca tinha visto o que ele fez, né? De como teoria propor uma prática de montagem onde ele fosse pesquisador e diretor. E isso é muito incrível, assim, porque para mim foi muito inovador e eu segui totalmente nesse caminho dele. E foi a minha monografia, foi exatamente isso. As minhas de 3 práticas de montagem que a gente tem que fazer, 2 das 3 foram com vocês, né? Que foi o ponto fraco e o tempo real. Então, assim, que sorte, assim, que encontro, assim, é muita... E eu caí totalmente de paraquedas ali no ponto fraco. Eu fiz só na Unirio, né? A Luar teve que sair. E que sorte, eu não sei se a Luar está aí assistindo, mas obrigada, Luar, por ter saído. Porque, assim, impactou, mudou minha vida mesmo. E aí... Quarto de fotografia, forever. Texto do Luizinho. Quer dizer, meu, com ele escrevendo junto. Mas o... calma aí que eu anotei aqui, gente, porque eu tenho cabeça aqui, eu sou extremamente prolixa e verborrágica e ficou muita emoção para mim. Mas, assim, o Lê me surpreendeu, assim, a cada momento, assim, como diretor, né, como era muito incrível a capacidade dele de deixar todo mundo muito à vontade, assim, num lugar muito horizontal, mas ao mesmo tempo ir andando, sabe? Tinha um tempo, e eu sou muito ansiosa, eu já melhorei muito, mas lá atrás, né, ainda muito tipo, não sei o quê, com vícios, assim, acho que de um teatro, né, assim, da força, da direção, e o Leandro me ensinou tanta leveza e tanta suavidade, e que as pessoas elas vão fluindo nesse lugar de uma maneira tão mais criativa e tão mais linda, sabe, assim, onde vão se ajudando. E eu aprendi isso com ele, assim, eu levei isso, óbvio que, não que nem ele, né, assim, porque eu acho que não, mas assim, muito transformador. E eu como atriz de estar trabalhando e ter isso, ter essa generosidade toda desse olhar, sabe, de dar todos os nossos tempos, não tinha uma afobação, né, uma coisa assim, não, vamos fazer, não, ele assistia e aí ele deixava a gente fazer um monte de coisas e aos poucos encaminhando. E isso era, assim, muito... para mim, realmente, me formou meu olhar. E eu lembro muito, principalmente no tempo real, que eu fiquei muito mais tempo, né? Que o Ponto Fraco eu participei só dentro da Unirio. Principalmente na cena lá que eu tinha lá dos signos, que eu ficava improvisando, e eu ficava muito insegura com essa cena, que era uma cena de plateia, e eu sempre falei, não sei improvisar, não sei o quê. E eu lembro tanto do Lê, e não só com essa cena, mas com tudo, nos ensaios, ele era o maior entusiasta de tudo. Ele sentava ali, era sempre os ensaios super vazios, né? Ali era eu, você estava viajando, né, Ju? Que eu acho que você chegou só depois. Eu escrevi e zarpei, deixei vocês com a batata na mão. E aí ficava eu, o Alonso, o Luizinho e o Lê, assim, quase, tipo, só nós. E eu lembro tanto, assim, que o Leandro, ele sentava ali e ele ria todos os dias das mesmas coisas, assim. Eu falava, é muito bom fazer isso pra você, porque você ri qualquer graça, não tem mais graça. E ele sentava ali e ele achava muito engraçado, assim,
todos os dias, todos assim, era muito incrível esse interesse nele, né, no que a gente estava fazendo. E eu acho que, pensando agora, em ver aquilo se concretizar, o que ele estava idealizando, ou sendo surpreendido, mas a coisa acontecer. E isso era muito, muito incrível, assim. Ele rindo, assim, tem isso muito. Agora eu não vou lembrar quem falou da risada dele, e eu volta e meia, eu sonho com ele, e eu fecho o olho, e eu vejo sempre ele virando, assim, comentando comigo, assim, dando uma risada, assim. É muito, muito forte. E Ele era muito apaixonado, né, pelo ofício, né, por dirigir, por estar ali, né, e nos muito, projetos. muito. E tanto assim que e aí quando eu digo que eu segui nos passos dele, né, que eu fiz a minha monografia, eu falei, eu vou fazer então eu vou fazer que nem você, Leandro. Vou fazer que nem você, vou dirigir também, vou. E aí eu propus também uma direção, né, dentro de teoria do teatro, que é o projeto assim da minha vida, que também abriu outras coisas para mim. E eu falei, Leandro, você tem que estar comigo, sabe? E aí ele veio ser meu assistente de direção. E assim, como a presença dele foi importante, porque foi um projeto, foi um processo de pesquisa longo, muito intenso, e ele era o que apaziguava todo mundo. Sim, ele tinha essa capacidade, né, de fazer todo mundo, de desarmar as pessoas, né, de trazer as pessoas, e eu não tenho isso, assim, isso é uma coisa que eu preciso muito correr atrás. Eu sou muito mais explosiva, eu sou escorpião também, né, ele é escorpião. E eu lembro que durante o tempo real eu sempre falava pra ele assim, você não é escorpião, cara. Tipo, você é o escorpião menos escorpião. E ele ficava muito bravo comigo, porque ele falava, claro que eu sou. Eu falava, não, não. Ele era muito atento, né, com as pessoas, ele se interessava muito, né, pelas pessoas. Muito, muito doce, né? Assim, uma doçura, assim, um lugar... é muita luz, né? Muito, muito mesmo. E é isso, e aí ele acabou vindo trabalhar comigo, né? A gente ficou junto na assistência, ainda dentro da Unirio. E foi muito importante a presença dele. E aí depois, quando a gente foi estrear mesmo, né? Que entrou dinheiro e tudo, eu falei, Leandro, vem. Ele falou, cara, eu tô muito enrolado, eu tenho os meus projetos. Eu falei, não, então você tem que entrar com alguma coisa. E ele entrou fazendo desenho gráfico. Ai, Que ele arrasa também, né? Que ele ele é muito bom. gente, ele fazia sempre o design do TV Pois Rio. por isso eu falo, cara, esses designs são incríveis. Ah, não, esse aqui não foi ele, mas o shuffle foi ele, ó. O shuffle, o tempo real. Ele é muito foda. Mas assim, é muito bom porque aí. Ele é muito foda. E aí. Mas ao mesmo tempo, ele não é design gráfico, né? Então, agora lembrando de uma. Ele fez lá, eu tive uma visão, um sonho, falei pra ele, Leandro, eu quero assim, assim, assim. Nananã, falei pra ele fez, ficou incrível. E aí, quando a gente foi pra segunda temporada, o computador dele ficou em Petrópolis, estava só. Eu sei que eu não tenho mais acesso a essa arte, ela não existe mais. Que o computador deu pau, ele nunca salvou em lugar nenhum, assim. Quem sabe a gente acha, Ju? Vamos procurar. Ele nunca. Mas enfim, essa arte foi muito um lugar de. E aí, só que para finalizar, que eu sei que já tem um monte de gente, eu só queria falar isso, porque é um momento assim, que eu lembro muito, com muito carinho da Unirio, é que a gente tinha que fazer uma eletiva, né? E a gente já tava, tipo, já tinha deixado muito para frente, e a gente acabou pegando ritmo e não sei das quantas, assim, uma aula muito, tipo, muito, muito chata, assim, com a galera. É isso aí. E a gente já estava há muito tempo, né? E a galera que está chegando começa a fazer. E eu lembro que a gente ria a aula inteira, gente. A gente ia para casa, eu lembro de eu lá na casa dele, da gente fazendo coreografia para apresentar. E a gente fazia as coreografias tudo tirando sarro, sabe? E a professora levava a sério, falava, ai, vocês arrasaram. E a gente, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ai, que delícia que deve ter sido fazer essa aula juntos. Você mas foram assim muitas etapas, sabe? Eu li realmente muito, muito especial, assim, muito. Só agradecer por ter podido estar com vocês esse tempo e com ele, né? Assim, ele proporcionando isso. E acho que ele é essa pessoa mesmo que vem para juntar, né? E para fazer. E última coisa, desculpa, mas é que eu falei isso ficou muito assim, há um ano atrás, isso caiu muita ficha, que ele pegava tão por baixo, tão humilde, que falaram aqui, uma coisa tão, que é isso, que ele estava ganhando o edital da Oi,
Vocês estavam no Sesc Paulista e ele estava sempre, sabe, a mesma pessoa. Sempre num lugar muito, né, que a gente sabe, né, que vai subindo a cabeça, aí vira diretor, aí vira aí não sei o quê, aí vai ganhar não sei o quê do SESI, ganha, e aí começa a virar uma coisa estrela, né? E o Lê, assim, eu nunca vi isso nele. É muito autêntico, né? Um lugar muito, muito coração, muito ele. E isso que cativa, assim, num lugar tão profundo. E por isso que estamos aqui hoje. Lindo, Di. Muito lindo. Obrigada, Obrigada. gente. Muito obrigada. Um beijo Obrigada. enorme. Beijo. Saudade de você. Também. Tchau. Muito, muito obrigada, amada. Obrigada a vocês. Muita emoção estar aqui. Muita emoção mesmo. Vou te tirar aqui, tá? Tá. Beijo. Ai, que lindeza, gente. Quanta coisa linda. Nossa. Socorro. Daqui a pouco o Gabriel vai me render, porque, nossa, é muita emoção. E aí foi isso. Tempo Real foi uma peça que o Leandro veio com a ideia pra mim. E Tempo Real era isso. O Lê chegou com uma ideia pra mim, que era, cara, eu quero fazer uma peça que fale sobre os dados que estão acontecendo. E aí era isso. Ele falou, cara, eu quero fazer uma peça sobre coisas que estão acontecendo no tempo real da peça, né? Então a gente começou com essa ideia dos dados do dia, né? Assim, pessoas que nasceram naquele dia. E aí a gente botava uma imagem dos bebês da perinatal daquele dia. E aí tinham vários dados, né? Assim, diários. E aí a partir disso a gente foi desenrolando várias cenas que a Alonso e Diana fizeram. Bom, acho que Alonso vai falar sobre isso um pouco mais tarde. Vou chamar a Elsa, que a gente vai atender uns pedidos aí que eu vi que chegaram na... Olá! Oi, amiga! E aí? E aí? Então, gente, eu vim aqui para cantar para vocês uma música que eu adoro. Sério, você tem certeza, Elsa? Tenho. Por quê? Não, sei lá, é que cantar assim, no meio do nada, né? Ué, o que tem, Júlia? Normal, né? Não sei, que eu acho que pode atrapalhar um pouco o andamento da live, né? Não Já atrapalha, tá. não. Ó, todo mundo tá pedindo, eu tenho certeza, não vai atrapalhar nada. Você me Então tá. acompanha? Tá, você quer que eu cante também? Não, só com violão mesmo, deixa que eu canto. Tá, pode deixar. Ih, eu acho que ela vai pegar lá, tá no quarto do Antônio, o violão. Peraí, ô Elsa, como é que você sabe que eu sei tocar violão? Júlia. Tá, então tá, eu vou tocar uns acordes aqui e aí você me acompanha, tá? Estranho isso. O que houve, Elsa? O que foi? Então, gente, essa ceninha que a gente fazia, né, Ju? Algumas vezes ao longo da peça. E foi engraçado, né? Porque o pessoal começou a comentar, assim, a gente já tinha falado de trazer, assim, porque eu acho que isso tinha muito a ver, né, com o ponto fraco em si, né? E enfim, eu me lembro muito do Benzinho em algum momento, logo no início dos ensaios, me perguntando assim, Elsa, o que você, tipo, não tem coragem de fazer, assim? O que você tem medo de fazer? E eu não demorei um segundo para responder, sabe? Tipo, não consigo cantar. Eu não consigo cantar nem dentro de casa, no chuveiro, sozinha, assim. Então, num palco, impossível. E aí ele veio assim, não, você vai cantar. Então você vai cantar, porque isso é o seu ponto fraco, você tem que cantar. Acabou que eu não, né, assim, a gente repetia isso e no final era você que cantava, assim. Mas eu acho que é tipo uma pequena memória de como ele era atento e generoso, né? Do tipo, ele era cirúrgico, assim. E daí também, tipo, outra coisa que tinha nessa peça, que era, né, um monólogo meu que eu falava que eu tinha sido atriz, mas que eu não era mais, né? E falava um pouco desse momento que eu fiquei bloqueada,
né? Que eu entendi que não dava para estar em cena. E eu acho isso muito... Para mim, isso é muito forte, assim, porque, na verdade, eu estava lembrando dessa história, porque eu entrei no TVNI, né? Um pouco porque faltava alguém em cena, né? Eu queria entrar, a Isadora me comentou, né? Ah, a gente está fazendo um grupo com o Leandro e tal, e aí eu, quero estar nesse grupo. Só que era Isadora, cenógrafa, Leandro da teoria, o Luizinho, né, dramaturgo. E aí, assim, cara, se você quiser entrar, mas a gente precisa de alguém pra estar em cena, né? Deveria é muito bom, né? Era o grupo o anti-grupo de atores, né? Exatamente. E aí eu falei assim, tá, eu entro para fazer essa primeira, mas depois não quero estar mais em cena, né? E ele, de alguma forma, sempre me chamava, às vezes ligava e falava, ó, vou escrever um projeto aqui, vou te colocar como atriz também. E eu não queria dizer não, eu não conseguia falar não pro Benzinho. Isso era muito louco, assim, eu não conseguia falar não, eu queria sempre estar junto e fazer e não decepcionar. Então eu meio que falava, tá bom. Mas na hora que ia chegando perto, eu ia ficando nervosa, ansiosa, insegura, travando, assim. E, inclusive, tipo, tanto no Ponto Fraco quanto nas Mil e Uma Noites, sempre teve um momento ali, chegando perto da estreia, que eu puxei ele para um canto e falei, Benzi, ó, não vai dar. Eu não consigo, não sei o que eu tô fazendo em cena, não é meu lugar. E ele sempre foi muito tranquilo, sabe? Assim, tipo, acho que qualquer outro diretor, se, né, um pouco antes da estreia, alguém chegasse assim, do jeito que eu chegava, ele sempre foi muito tranquilo, assim, respirava fundo e falava, não, tipo, eu confio em você, né? Acho que você tá tudo bem, você vai fazer tudo certo. Se eu achasse que você não era capaz, eu não tinha te chamado, né? Então ele trazia esse lugar de tranquilidade, né? E eu tentava ali sair, né? Porque era muito difícil, assim, né? Voltar a esse lugar, né? Tipo, nas Mil e Uma Noites eu até cheguei com uma lista, acho que eu nunca contei isso para vocês, né? Mas eu cheguei com uma lista de pessoas ali para sugerir de me substituir, falando, olha, essa pessoa saca muito mais de improviso, tipo, tem muito mais tempo no palco e experiência, né, e tal. E ele sempre falava, não quero ninguém, assim. E eu acho que, assim, isso me marca porque, de alguma forma pequena, assim, né, eu acho que isso também reflete muito o que ele era, né? Que ele estava sempre expandindo os horizontes, né? Tipo, ele me abriu também um horizonte, né? Do tipo, volta pro palco, né? Assim, se autoriza tá aí. E eu acho que era isso, assim, ele estava sempre questionando os limites. Por que não, né? Por que não fazer uma peça em que o ator principal nunca tenha pisado em cena, né? Nunca tenha ensaiado um texto, né? Por que não fazer uma peça que muda a cada noite de história, né? Então, eu acho que era isso, assim, ele tinha esse lugar de, né, de ser questionador, de dar as alfinetadas, mas sempre muito doce, companheiro, generoso, né? Tipo, como outras pessoas já falaram, com uma escuta maravilhosa. Então, os processos também eram muito horizontais, assim, né? Do tipo, a gente ficava muito à vontade, inclusive, para ficar falando o que a gente não concordava, né? E a coisa se alongava. Mas ele colocava a voz dele, assim, ao mesmo tempo que escutava, né? Então, enfim. Total. Ai, eu acho que é isso, assim, no meio de tanta coisa. Sim, muito lindo isso tudo que você falou. Amei nossa ceninha também. Estamos aqui. Enfim, a fila tá grande, né? Então eu vou já passar para o próximo. E já já você volta Juntos. como anfitriã. Te amo.
Também. Gente, eu tô achando muito lindo a galera tá acompanhando, pô, esse tempo todo. Sério, é muito lindo, muito lindo. A gente tá junto agora. É muito louco a forma que a gente pode estar junto nesse momento, né? Acho que, sei lá, essa questão das sementes que o Lê plantou, assim, é muito forte pra mim. Acho que tem a ver com colocar em movimento essas sementes, sabe? É tanta significação assim das árvores. Tá, eu vou chamar a Gaia aqui, então. Qual é, mana? E aí, brother? Ih, Tudo bom? tudo bem, e você? Ah, tamo indo, né? Ah, garota. Achei que fosse ser mais fácil, depois desse monte de gente falando, esse monte de emoção, esse turbilhão, gente. Tinha calculado tudo. Falei, não, vou fazer bonitinho dessa vez. Vou falar pá, certinho. Nossa, já me descompendi toda nesse meio do caminho. Foi uma montanha-russa louca. Muito louca. Mas só o Leandro mesmo pra fazer você e Dó entrarem numa live. Isso é histórico. Calma, que ainda tem Lia. Exato. Gente, É isso o vai mais ser difícil de tudo. foda. Foda demais. Ai, gente, que nervoso. Mas é isso, cara. Ai, que linda essa homenagem. Tudo muito lindo. Muito, né? Tô chocada também. Eu imagino você aí, né, que fica de mediadora, fazendo seus Tô bem carinhos louca. Parece que eu maravilhosos. tomei um ácido. E eu tô completamente sóbria. Aqui, ó. Pra Vai criar ficar tudo gravado, Diana. A primeira já tá gravada até. nossos cálculos para Lê! tão especial e me servir. Fê, tu é TVNI na veia, cara. É parte, tava sempre ali, ajudando, puxando os fios, botando. Tudo que a gente não entendia, né? Aliás, tava pensando nessa história, né? Isadora me apresentou o Benzinho já como Benzinho, né? E eu nunca chamei ele de Leandro na minha vida. Sempre foi Benzinho. E muito louco, porque assim que eu conheci ele, a Isadora já me arrastou pro ponto fraco com vocês lá. E foi aí que eu acho que eu conheci você. A Elsa já fazia aula comigo, que era da cenografia, mas o Luizinho, você, a Lara, a Diana. E foi muito louco, porque ela falou assim: ah, Benzi, a Gaia tá entrando aqui e tal, e vai ajudar a gente, Pans. E o Benzinho, obviamente, né? Topou, claro, bota fé, vambora. Mal sabia ele que eu não entendia piscirocas de iluminação, de porra nenhuma. Tava entrando na faculdade, conhecendo a galera. Tava ali como? Pra fazer bagunça. Mas isso era muito a cara dele, né? Ele acreditava muito nas pessoas, assim. Eu acho que ele tinha um sentimento de que todo mundo agregava de alguma forma, né? Isso era muito lindo. E abraçava todo mundo. E eu entrei lá e tal, no meio dessa coisa, vocês já criando, já tinha um texto, e era muito lindo, porque era participativo, todo mundo ajudou, né? Tinha história de todas vocês, né, misturada ali na peça e tal. E eu lembro que do dia da estreia do Ponto Fraco, que nesse mesmo dia, eu e Isadora, a gente tinha uma prova de desenho técnico, que por sinal a gente era péssima. Tipo, a gente não queria aquela merda, a gente queria só passar naquela porra, sei lá. Tipo, me dá a nota, tipo, o que dá pra passar e tá tudo certo. E aí nesse dia a gente foi lá pro teatro, né, na Unirio, mais cedo, montamos cenário, compramos maçã pra caralho, aquela história toda, e fomos montar a luz. E aí tava a gente montando a luz e tal, pegamos aquela escada de madeira, né? Toda cagada da Unirio. Subimos. Aí tivemos a brilhante ideia de subir as duas, né? Uma segurando o refletor, a outra apertando a garra na vara, que também não era nada segura. E a gente lá em cima. Daqui a pouco a escada começou a entortar, cara. A gente ficou pendurada na vara. E a escada caindo, a gente gritando: socorro, Luizinho, Benzinho. Cara, aí vem Benzinho daquele jeito todo desengonçado dele. Porra, caralho, o que estão fazendo, cara? Não sei o quê. E aí, velho, a verdade é que, tipo, a gente sabia 40% do que a gente estava fazendo. O resto era, tipo,
a gente precisa fazer essa peça, mano, porque o Benzinho botou tanta fé, ele tem tanta paixão por essa parada que ele tá fazendo, que a gente tem que fazer esse bagulho acontecer. E, tipo, foda-se a prova. Acho que no final a gente repetiu essa matéria, sei lá, a gente pediu pra passar, a gente deu algum jeito. E a gente queria fazer o espetáculo acontecer. Era isso, tipo, acho que esse era o que o Benzinho passava pra gente, né? Tipo, ele era tão apaixonado pela coisa que ele contagiava todo mundo e botava todo mundo, sei lá, pra... Não sei. A gente funcionava. Mesmo a gente sendo cagada, a gente chegava atrasada. A gente era meio, né? A gente sempre foi meio cagada. Mas a gente fazia acontecer o negócio. Eu não entendia nada de elétrica. Isadora, muito menos. Mas Isadora ainda sabia os nomes dos refletores. Assim, tinha o Par, tinha o Fresnel, tinha não sei o quê. Eu achava isso bonito. Eu falava, nossa, então existem aí, tem nome e tal. E eu não entendia porra nenhuma. Mas estava lá fazendo a parada. E isso era muito louco. E aí eu lembro que, enfim, sei lá, se a gente fez a prova, se a gente não fez, acho que a gente repetiu mesmo nessa matéria. E eu lembro que foi a primeira vez que eu compartilhei uma cabine com o Benzinho, né? E acho que todas as vezes na minha vida, aliás, que eu entrei numa cabine, foi com o Benzinho, né? Sempre foi compartilhada com ele. E nesse dia tava, tipo, era aquela cabine pequenininha. E aí tava o Benzinho, Luizinho. Na Roberto Cleto, exatamente. Aí era Benzinho, Luizinho, Isadora, acho que tava o Dani também, não lembro. E eu, assim, todo mundo ali, tipo, espremido naquela cabine. E aquela fila, né? A sala cheia, estreia. Tipo, caralho, o Darley veio, que maneiro, tal. E a sala enchendo. E, enfim, aí começou a peça. E é uma coisa, assim, que foi a primeira vez que eu compartilhei com ele, mas que isso eu compartilhei, assim, tipo, todas as vezes que eu tive na cabine com ele, que era aquele sentimento e comemoração de pequenas vitórias, assim, sabe? É tipo... A Dó, sei lá, mudou a luz, que eu acho que ela tava operando, e ele tipo, virava, tipo, yeah, caralho, entrou a luz, que maneiro. Ou tipo, agora eu vou mudar o som e tal. Aí ele botava o som e tipo, porra, entrou e tal. Ou assim, sei lá, uma cena, né, que tinha várias preocupações, ele ficava super ansioso, meio inseguro às vezes. E aí a cena funcionava, tipo, aí a gente na cabine, caralho, vibrando na cabine. Tipo, a gente sempre vibrou muito e isso foi assim... Sempre, em todas as peças, em todas as apresentações. Tipo, era a gente na cabine vibrando por todas as cenas e pequenas vitórias mesmo, né? Isso era muito lindo. Isso era muito legal, tipo... E acho que a gente venceu, né? Porque Comemorava quando a gente tinha, tipo, caralho, temos 10 pessoas na plateia. Que maneiro. Depois veio um crítico. Nossa, todo mundo nervoso. E a gente lá na cabine, tipo, caralho, não posso errar. Era muito legal, assim, essa troca, essa ansiedade e essa alegria, tipo, genuína mesmo, né? Sei lá, tipo, uma cena funcionou. Que maneiro, sabe? Isso era muito lindo nele. E de acreditar em todo mundo, né? Botar fé em geral. Acho muito legal isso. ai, que lindo, Gaia. Muito lindo te ouvir falar, cara. Falei pra caralho. Acho que eu tomei umas a mais da minha meta, assim, pra poder tomar coragem. Isso aí, é assim que é. É isso. Tem outro jeito, não. Ele Mano, entende. É o jeito que a gente encontra, né? De conseguir fazer as coisas. Mas a gente sim, faz com amor. com certeza. Tamo juntos, tamo junto. Muitas histórias. Mas, mana. Vamos que vamos. Demais, cara. Vamos que vamos. A estrada é longa. E Porra, Benzinho sempre aí com a gente. é isso. Não, pra Olha eu sempre. agora chamando ele de Benzinho. Nunca chamei na vida, agora dei pra chamar de Viu? Benzinho. Mas isso, É, cara, sempre aconteceu. Quando você está comigo, com a Dó e tal, você sempre falava benzinho, acabava soltando um benzinho. mas Quando quando a falava com gente... ele, falava Lê, né? É, Engraçado. exatamente. Deixa eu explicar. É isso. Benzinho, muito amor. Mano, E muito amor. É gente, vocês. Que bom fazer parte disso. te amo, cara. Também, Fê, mano. Demais. gostoso. Amo vocês. Beijo. Muitos beijos. Gostoso. Vou salvar e vou me despedir de vocês.
por agora. E vou passar a bola pro Gabriel, tá bom? E aí, Gabriel vai chamar a Lara. E é isso. Beijo, amores. Cara, que bom ficar aqui com vocês. Que bom. Lavou minha alma.